Fala, meus amigos, tudo bem? Bom, hoje eu trago para vocês um vídeo que eu já tentei gravar ontem, mas não deu certo, e é sobre o meu kit de afiação, tá? É um kit básico, tanto é que consiste, na verdade, em dois equipamentos, e esse, inclusive, eu bolei aí recentemente. Antes eu só utilizava ele solto aqui, mas resolvi colar ele nessa base de madeira, tá? Então, basicamente, é uma pedra de amolar, formato redondo, na verdade um esmeril, né? Um tipo de esmeril, aqueles esmeril redondo, né? Arredondado, dá até para ver aqui, ó, o centro dele aqui onde tem um pino e coloca. Então, um esmeril aí, mas, obviamente, é o mesmo material aí de pedras de amolar, tá? De afiação. Então, basicamente, ele tem o propósito de desgastar o aço da lâmina, né? Justamente para você conseguir fazer a afiação. E aqui nada mais é do que um pedaço de madeira reto, tá? E onde eu colei aí um cinto de couro, porque o couro também tem esse propósito de desgastar a lâmina, fazendo com que o fio fique no ponto correto, tá? Então, um é para trabalho mais bruto, que no caso é esse aqui, pedra de afiar, e o outro para trabalho mais leve, né? Para alinhar o fio, deixar ele mais próximo aí de um fio navalha, e com isso daqui, basicamente, eu consigo afiar todas as lâminas que eu tenho, inclusive trouxe algumas aqui, facão Proc, ok? Eu consigo sim dar fio nesse facão aqui, tanto é que eu afiei ele, ok? Com esse tipo de sistema aqui, e também os canivetes, também multifuncionais, né? Que não deixa de ser um canivete, até porque também tem lâminas. Bom, mas deixa eu retirar eles aqui com cuidado, porque na verdade eu quero mostrar na verdade do que consiste o meu kit de afiação. Basicamente, uma base de madeira aqui, onde eu colei esse cinto de couro, e aqui, como eu falei, isso aqui é um daqueles um esmeril redondo, né? Arredondado, circular na verdade. Mas ele tem o mesmo propósito, vocês podem ver, de uma pedra de afiar. E aí tem várias gramaturas. Eu, na verdade, nunca liguei muito para esse tipo de gramatura, 600, 800, 1000, 2000, porque, na verdade, quanto maior a gramatura, ele vai dar um trabalho, vai dar um trato maior na sua lâmina, né? Vai desgastar mais ou menos, ele vai ser mais fino ou mais poroso, dependendo aí da gramatura. Mas eu não tenho trabalho algum para deixar o fio, tanto dos meus canivetes quanto do meu facão, das minhas facas, do jeito que eu quero. Só um adendo, uma lembrança, que eu nunca deixo fio navalha, eu nunca tenho esse objetivo de deixar canivete ou facas com fio do tipo navalha, até porque eu não vou me barbear com canivete. Mas sim, eu tenho alguns, por exemplo, o canivete Tech Force, ele tem fio navalha e eu não tirei o fio dele, até porque eu não fico usando muito ele. Esse daqui, o Brownie, ele tá com fio quase navalha, eu não cheguei ao ponto de deixar o fio dele navalha, mas está tirando pelo, por exemplo, né, cabelo aqui. Mas não está, justamente de propósito eu não deixo ele com fio navalha, mas só para avisar que sim, somente com isso aqui e isso, pedra de afiar e um cinto de couro aí, você consegue sim deixar fio navalha, tá? Óbvio, eu ainda não tenho, por exemplo, a famosa pasta jacaré, ou aqueles polidores de automóveis, por exemplo, né? De automóvel, porque eles são uma base, uma pasta, e aí depende de como você vai comprar, se você vai comprar ele quase líquido, né, ou ele mais sólido como um sabonete, né, aquela pasta jacaré, né, é quase um sabonete. Enfim, basicamente você vai passar ele na base de couro, porque quando você estiver amolando a sua lâmina aí, ele vai ajudar a desgastar o aço, e aí você vai conseguir moldar e deixar ele aí bem retinho, e o fio o mais fino que você assim desejar, tá? Outra coisa, questão de afiação, tem muita gente que fala que não sabe. Na verdade, a maioria dessas pessoas é preguiça mesmo, tá?
é medo de errar. Você vai aprender errando. Então você tem que ter alguma lâmina aí como cobaia e aí você vai afiando. Óbvio, sempre tem uma lâmina como cobaia. Se você for começar a afiar com os seus melhores canivetes, as suas melhores facas, provavelmente você vai deixar o fio desalinhado, não vai conseguir tirar alguns dentes, se porventura tiverem aí na sua faca, no seu canivete, e vai dar um trabalho tremendo. Então, pega aquele canivete que você não usa, ou que você não gosta muito, aquele chinesinho barato, aquele canivetinho barato, aquela faca baratinha, mas que seja um equipamento que pegue fio, porque sim, tem facas e canivetes que são muito ruins de pegar fio, tá? Existem alguns equipamentos que são feitos com um aço tão ruim, praticamente sem têmpera, aços muito baratos e que não pega fio direito, tá? Mas, via de regra, a maioria desses equipamentos, desses canivetes e facas e tudo mais, eles sim vão conseguir pegar um bom fio, ok? Então, assim, você vai errar e é errando que se aprende. Basicamente, você vai, em um ângulo aqui de 20 graus, vai fazer esse movimento repetidas vezes. E a dica é, se você fizer 10 vezes consecutivas de um lado, você precisa agora fazer também 10 vezes do outro lado, tá? Esse não é um vídeo para ensinar você a amolar, porque isso já está cheio aí no YouTube, e sim para demonstrar para vocês, para mostrar que se você tiver conhecimento, mesmo com pouca coisa, você consegue deixar aí os seus equipamentos com a manutenção necessária, tá? Tá bem afiado, bastante afiado mesmo. Talvez ele já esteja no ponto aí, inclusive, de se depilar, tá? Muito provavelmente. Mas nunca eu tenho o objetivo de deixar um canivete com um fio tão fino. Por quê? Porque quanto mais fino for o fio, não vai ser ideal para trabalhos mais brutos, vamos dizer assim, né? É errado deixar o fio do canivete super fino? Não. A grande maioria, inclusive, gosta, tanto para mostrar no YouTube, aí, ou Instagram, ficar cortando papel e tal, como também porque utiliza para cortar uma fruta e coisas do tipo, tá? E algo importante que eu preciso dizer para que ninguém me entenda mal, canivetes e facas afiados são muito mais seguros do que canivetes e facas não afiados. Por quê? Porque se o equipamento estiver afiado, quando você passar, ele vai cortar. Porém, se ele estiver mal afiado, você vai passar, ele não vai cortar, você vai demandar uma força maior para cortar, e aí é onde ocorrem os acidentes, tá? Ora, se eu quero cortar qualquer coisa e ele estiver afiado, passou, ele corta. Se ele não estiver bem afiado, eu vou passar repetidas vezes para que ele faça aquele trabalho que deveria fazer com uma ou duas passadas, e aí corre o risco de um acidente. Normalmente os acidentes acontecem, na maioria das vezes, com lâminas que não estão muito bem afiadas, tá? Porque demanda mais força, mais esforço, e aí ocorrem os acidentes. Então sempre mantenha as suas lâminas muito bem afiadas. Voltando à questão da afiação, na minha opinião, muitos desses que falam, eu não sei afiar, na minha opinião, são, na verdade, desculpas para não querer aprender a afiar, tá? E uma coisa importante para quem gosta desse mundo do EDC, sobrevivência e coisas do tipo, você precisa aprender algumas técnicas básicas. E a afiação, na minha opinião, é uma das mais importantes de todas, tá? Em uma situação de emergência, você não vai ter tempo de mandar a sua lâmina para alguém afiar por você, não. Em uma situação de emergência, até com uma pedra, você vai ter que se virar ali para dar um fio mínimo aí na sua lâmina para que ela esteja utilizável, tá? Então, assim, basicamente, esses dois itens, para que serve pedra de afiar, por exemplo? Para tirar dentes, tá? Quando você bateu em uma pedra, você utilizou e deixou com dentes aí, com fraturas, pequenas fraturas aí na lâmina, você vai utilizar a pedra porque ela é mais bruta e ela vai desgastar mais e mais rapidamente a lâmina do seu facão, da sua faca, enfim. E aí você vai passando e tirando os dentes. Inclusive, eu vou fazer algo aqui que muitos vão dizer que é errado, mas como eu consigo fazer e sei fazer, realmente comigo funciona muito bem. Com pedra,
eu não saio amolando assim ou assim, não. Eu simplesmente molho ela e eu mesmo já sei mais ou menos o ângulo aqui correto e eu vou passando dessa forma aqui. Por que eu faço dessa maneira? Porque eu já errei bastante, eu já tentei fazer bastante até chegar ao ponto que eu realmente aprendi e verifiquei qual o ângulo correto, né, de afiação da maioria aí das minhas lâminas. Então, você precisa errar para que você aprenda, você precisa tentar. Se você não tentar, se você tenta uma ou duas vezes e já desiste, aí realmente vai ser difícil você aprender a afiar, né? É igual aquela pessoa que quer aprender a andar de bicicleta e na primeira queda já para de andar, não quer mais saber de andar de bicicleta. Nunca vai aprender desse jeito, tá? Então, o erro é importante no aprendizado. Se você quer realmente aprender, você precisa repetir, repetir, repetir. E outra coisa é que eu já ouvi falar e eu concordo plenamente aqui, a fiação é uma espécie de memória muscular que você vai adquirindo com o tempo. Com o tempo, por que eu afio, como eu falei, dessa maneira aqui, quando eu utilizo a pedra? Porque eu já adquiri uma certa memória muscular e aí faz com que eu consiga afiar. E pode ter certeza, o fio das minhas lâminas não fica todo torto, nem cheio de dentes, não. Muito pelo contrário, fica bem retinho, bem feito, tá? Nada torto. Por quê? Porque eu já adquiri uma certa memória muscular e pode ter certeza de que se você tentar, se você treinar, se você realmente quiser aprender, com repetição, com esforço, com dedicação, você vai aprender a afiar. Tá certo, meus amigos? Bom, esse basicamente é o vídeo de hoje, mostrando aí para vocês que eu utilizo para afiar as minhas lâminas. Nada mágico, nada de outro mundo, tudo muito simples, mas extremamente útil. Realmente eu consigo fazer a afiação dos meus equipamentos utilizando somente pedra e uma base aqui onde eu simplesmente colei um cinturão de couro. E uma coisa, precisa ser couro legítimo, tá? Não pode ser, por exemplo, esse aqui. Isso aqui chamado de corino ou couro vegetal, tá? Industrial. Não é couro de verdade, tá? Tanto é que se percebe aqui, ó. Você vê que isso não é couro de verdade. Esse aqui sim, esse é couro natural, couro de verdade. Então, precisa ser couro de verdade. Tá certo, meus amigos? Então, é isso. Forte abraço a todos, espero que eu tenha ajudado. E basicamente é isso que eu utilizo para deixar as minhas lâminas sempre prontas para uso. Pedra e uma base aí com um cinto de couro, tá certo? Forte abraço, até a próxima, fiquem todos com Deus e valeu!